sintoma do greening aparece geralmente em um galho de coloração amarelada, em contraste com o verde normal do restante da planta. As folhas dos ramos afetados têm um sintoma específico, pois apresentam o chamado mosqueado, que são manchas que variam de coloração verde claro ou amarelo pálida, contrastando com áreas de coloração verde normal das folhas maduras. As manchas são desuniformes e podem ser separadas pelas nervuras das folhas. Na maioria dos casos, não há uma separação nítida entre as áreas de cor modificada e as de cor verde normal. As folhas com sintomas caem rapidamente, provocando seca dos ponteiros dos ramos. Em alguns casos, não se observa o mosqueado típico. As folhas dos ponteiros ficam apenas amareladas. Esse tipo de sintoma é mais comum no outono e inverno e em plantas novas. É comum também a ocorrência de sintomas semelhantes à deficiência de nutrientes nas folhas. Quando os frutos estão verdes, às vezes aparecem pequenas manchas circulares amareladas na casca, que contrastam com o verde normal do restante do fruto. O fruto fica deformado, pequeno e sem simetria. Se cortarmos o fruto assim, no sentido longitudinal, é possível verificar que os filetes que saem do pendúculo ficam alaranjados. Frutos de ramos afetados pelo greening caem precocemente, provocando grandes prejuízos. Para os olhos menos experientes, os sintomas de greening podem ser confundidos com outras doenças, como CVC e gomose, e até com deficiência de nutrientes, mas uma pessoa bem treinada consegue reconhecer facilmente os sintomas do greening. Fique atento no campo. CVC. Manchas amareladas e irregulares, espalhadas na frente da folha. Nas costas, as lesões correspondentes são cor palha. Na CVC, pode aparecer murcha das folhas, o que nunca acontece com o greening. Gomose. Na gomose, as folhas ficam amareladas, a CVC provoca o surgimento de pequenas manchas e a nervura central mais clara. Os sintomas nas folhas aparecem em decorrência das lesões no tronco, localizadas próximo ao solo e às raízes. Geralmente, a casca do tronco próximo ao solo apodrece. Também pode haver goma nessa região. Rubelose. Pode provocar o aparecimento de ramos amarelos que se destacam do resto da copa. Para evitar dúvidas, verifique se há descascamento em alguma parte do ramo. Os sintomas sempre ocorrem na rubelose. No caso do greening, a casca dos ramos não apresenta nenhuma normalidade. Deficiência de zinco. A deficiência de zinco provoca o surgimento de manchas amarelas uniformes nas folhas jovens. As folhas mais novas ficam pequenas e estreitas, algumas vezes retorcidas, e apresentam clorose acentuada entre as nervuras. Manganês. Os sintomas da deficiência de manganês são mais frequentes em partes da planta que ficam na sombra, aparecendo cloroses entre as nervuras. No entanto, são mais pálidas e menos acentuadas que as de zinco, e sempre ocorrem nas folhas mais novas da planta. Magnésio. A deficiência do magnésio provoca um sintoma típico nas folhas, que é o amarelecimento em V invertido. Afeta as folhas velhas das plantas. Cobre. Quando ocorre deficiência de cobre, as folhas dos ponteiros ficam de cor amarelada. Os ramos mais novos apresentam bolsas, ondulações e pequenas rachaduras na casca, o que não acontece no greening. Quando se corta essa bolsa, pode perceber no seu interior uma goma marrom. As deficiências morrem normalmente de forma generalizada no pomar, diferentes de doenças que morrem esparsas ou em reboleiras no talhão. Caso a dúvida persista após a observação dessas dicas, é possível fazer um teste em laboratório para a comprovação do greening. Para o diagnóstico seguro da bactéria do greening, o produtor deve coletar folhas que sintomaticamente representam a doença. Essas folhas são folhas que estão normalmente abaixo daquele ramo amarelo principal que nós constatamos quando vemos a doença. Essas folhas têm sintoma típico de mosqueamento e que são típicos dessa doença. Então o produtor deve concentrar o esforço de coletar essas amostras e enviá-las ao centro de citricultura ou ao fungicídio. O número de folhas coletadas deve ser no mínimo 10, embaladas em um saco plástico e bem identificadas quanto à propriedade, o talhão, a rua e a planta. Lembrando que o laudo emitido é em
em função da planta, não é da propriedade. Então, por isso, a identificação deve ser bem segura. O Centro de Citricultura, por sua vez, poderá emitir laudos conclusivos da presença ou não da bactéria do greening dessas amostras. Lembrando ao produtor que a observação constante, a vigilância, o levantamento de plantas assintomáticas é essencial para o controle dessa doença. É muito importante conhecer bem os sintomas para identificar todas as plantas doentes e efetuar imediatamente as medidas de controle. Lembre-se, o greening evolui rapidamente no pomar infectado.